se Bolsonaro continuar não respeitando os princípios que colocou ele lá, se o atual governador agora continuar não respeitando os princípios que colocaram eles lá, esses caras vão se lascar, porque não foi uma figura, foram princípios que a população se identificou. É porque nós não podemos aceitar pegar um cara que é um estepe, que está envolvido num monte de coisa, com crime organizado, suspeito de máfia da merenda. Como é que só porque o Jair Messias Bolsonaro está apoiando o cara, a gente tem que apoiar também? A gente não apoia a pessoa, a gente apoia princípio, valor, crença nossa. Olá, seja muito bem-vindo. Olha só que legal, mais uma vez você aqui pelo Youngcast. Eu fico feliz toda vez que você chega aqui, porque a minha felicidade só é completa quando meu caro telespectador, minha telespectadora favorita, está aqui comigo para mais uma jornada do Youngcast. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Mendes e sempre serei aqui o seu anfitrião nesse podcast, conversando com pessoas diferentes, conhecendo novas histórias, trazendo para vocês experiências de pessoas que agregam bastante. Então, se você não é inscrito no canal, é a sua primeira vez aqui, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para que toda vez que o Youngcast estiver no ar, você será notificado e notificada que nós chegamos. Clicou aí já? Tá inscrito no canal? Clicou na setinha? Então agora a gente pode prosseguir, porque eu tenho uma entrevista incrível, como vocês já viram na legenda aí. Olha só que legal, nós estamos recebendo aqui hoje no Youngcast, estamos tendo a honra de receber aqui o ex-vice-presidente e CEO do grupo do Pablo Marçal, né? Olha só que legal. A maioria das pessoas, a galera da internet em peso, olha, vamos falar com o Pablo, vamos falar com o Pablo. Nós estamos vindo numa estratégia diferente. Vamos saber o que as pessoas que trabalham ou trabalharam com o Pablo Marçal, elas podem dizer dele. Porque algo que é verdade é que as pessoas que convivem com você, elas sabem muito de você. Então nós vamos conversar aqui com ele, nosso querido parceiro, nosso querido amigo, que é CEO agora, né, do ecossistema Estufa Digital, que é um ecossistema que está fazendo um sucesso aqui em Alphaville e no Brasil. E hoje ele chega aqui, só atravessou a rua aqui em Alphaville para chegar no estúdio aqui, AlphaCast, e bater esse papo comigo. Senhoras e senhores, eu recebo hoje aqui no Youngcast meu querido amigo Silas Carvalho. Seja bem-vindo, Silas. Meu irmão, até que enfim Até que deu enfim certo saiu, esse cara. negócio, rapaz. Cara, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mesmo, de verdade. Eu não sei se o povo tá preparado para descobrir as coisas que a gente vai falar aqui hoje. Que hoje eu tô afim de causar aqui, Andrezão. Será que o povo está preparado? Cara, Sei, eu confesso pra você, Silas, que eu estou aqui como um exímio curioso, porque todo esse sucesso, né, do Pablo Marçal, a gente que cresceu ouvindo o Ayrton Senna falar que o sucesso de quem ganha uma corrida não depende só dele, mas sim da equipe que trabalhou, da claro. equipe que fez o carro andar bem, isso me torna, assim, um curioso de saber quem são as pessoas que trabalham para que o Pablo Marçal ele tenha todo esse sucesso. E você, como né, a imagem do cara que foi o CEO por mais de 2 anos do Pablo Marçal, 24 meses. 24 meses puxados, você pode dizer muito. Então, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público, para a gente já introduzir nos nossos assuntos aqui. Claro, irmão. Mas só uma curiosidade antes. Você Manda. falou uma parada que é poderosa aí. Tudo depende de quem trabalha ao seu lado. E a gente falava um negócio lá que sempre todo mundo não acreditava. Não tinha nenhum super gênio lá. A começar do Pablo. Então todo esse sucesso, cara, se dá outras coisas que a gente vai falar aqui hoje. Mas vamos lá, o que interessa. Obrigado de novo pelo convite. Para apresentar para a galera aqui, eu sou Silas Carvalho. Eu fui vice-presidente do Pablo durante 24 meses, 2 anos e 2 meses. E eu saí de lá o ano passado, Andrezão, para montar o ecossistema. Sou presbítero, a gente não gosta de falar muito nesse negócio de sou, né? Mas fui consagrado a presbítero e as pessoas vão entender por que eu tô falando isso aqui, que a gente vai tocar num assunto importante. E hoje fundei o ecossistema Estufa aqui em Alphaville, amando de quem manda na gente, o Senhor, pra gente fazer umas coisas bacanas aqui. Legal. Pai da vizinha, da Rebeca, da Ana e servo.
Servo, né? Essa ideia, assim, ô Silas, da questão de servir, eu acho fenomenal, porque tanto as pessoas que trabalham, né, trabalhavam lá no ecossistema do Pablo, e não só do Pablo, de diversos outros players, sempre tem essa questão do servir, né? Uhum. Esse pensamento de, cara, nós estamos aqui para ativar pessoas e fazer pessoas desenvolverem o seu melhor potencial, nós somos servos dessas pessoas. O quanto essa ideologia de servir ela agrega muito na vida do homem. Cara, a gente veio, a maioria das pessoas, o André, foi atraída pra cá, pra Alphaville, que vieram pra cá, por essa, não vou dizer nem ideologia, né? Por essa questão do reino mesmo, de servir a um propósito maior. Algumas vieram, sim, por fanatismo, por idolatria ao Pablo, a outros players, mas eu conheço muita gente que veio para servir a um propósito maior, que é o reino. E isso cara, você encontra as melhores pessoas para desempenhar todas as tarefas, que seja uma função dentro da empresa, que seja para arrumar, fazer um café ou para gravar um vídeo, são essas pessoas que vieram com o intuito de servir. As pessoas que vieram para cá, que vêm com o intuito de estar próximo, de conviver, de ficar colocando as pessoas lá naquele pedestal, essas pessoas são as que vão te decepcionar na primeira hora. Mas as que vêm com esse coração de servo, irmão, essas pessoas crescem igual uma árvore na beirada do rio ali. Se tornam pessoas frutíferas. Cara, o cara cresce mesmo. A galera que fica rica, que prospera, eu posso te falar, eu não conheço nenhum que veio aqui com essa visão de fanatismo, de fã, de querer estar perto e que prosperou. A galera que cresceu mesmo foi a galera que olhou além do que veio pra cá. Quem me atraiu, por exemplo, a Alphaville não foi o Pablo. Foi Deus que fez uma loucura. Quase que eu briguei com um monte de gente por causa disso. Arrumei um monte de confusão para vir para cá e aconteceu tudo que aconteceu, que até hoje eu olho para trás e não sei nem como que tudo isso aconteceu, mano. Eu sei que essa palavra jamais vai fazer parte do seu vocabulário, mas também, eu tenho que perguntar. Você se arrependeu de algo, de entrar no ecossistema, de ter passado por lá? Uma pergunta difícil, porque são duas pessoas respondendo. Se eu fosse falar pela minha cabeça e por tudo que aconteceu, tudo que foi sofrido, poderia dizer, sim, cara, me arrependo, mas eu faria tudo de novo. Sabe por quê? Porque no caminho, nas coisas, nas pedradas, nos tropeços, nas coisas que te machucam, é que você aprende. Agora, tem gente que não está disposto a isso, então não me arrependo de absolutamente nada do que me fez vir para cá, do que aconteceu, porque tudo foi aprendizado. E você saiu de lá, qual foi o motivo, assim, dessa saída? Porque você lá, né, você ocupava uma posição fundamental, a segunda posição mais importante lá no ecossistema. O que fez você tomar essa decisão de largar essa cadeira e sair? Na época, o Pablo era presidente do grupo, quando eu esqueci o Marcos... Eu esqueci, cara, o nome do ACO lá. Ele foi demitido, ele foi companheiro do Pablo na Brasil Telecom, ele foi demitido. Marcos Vilela foi demitido como CEO. Eu assumi, eu já estava como vice-presidente do grupo e CFO, e não foi colocado nenhum CEO. E foi isso durante quase 26 meses. E o Pablo sempre foi vice-presidente, eu sempre fui presidente e eu vice-presidente. Agora, aconteceu um negócio que isso eu deveria ter feito diferente. No final da campanha de presidente em 2022, Deus falou assim, ó, sai e monta a estufa. Isso foi em outubro e eu desobedeci. Isso eu teria feito diferente. Não vou dizer que eu me arrependo porque eu aprendi muita coisa com isso. Mas o que fez eu sair realmente foi esse propósito. Só que eu não saí porque eu quis sair. Porque se eu fosse continuar com o meu coração, eu ia ser teimoso até hoje. Até o final. Mas Deus deu uns empurrãozinhos assim
meio que à força, abruptamente, e aconteceu algumas coisas, inclusive algumas brigas. Você então pegou aquele perfil turbulento, né, da candidatura, quando ele veio Pra ali, presidência. e aí de última, aos 45 do segundo tempo, e aí todo mundo achou que, pô, ele quer tirar voto daqui e dali. É. Qual foi a estratégia? Você que presenciou, qual Uhum. foi a estratégia ali que vocês adotaram como grupo, como equipe, no lançamento daquela candidatura do Pablo Marçal? Primeira coisa é que todo mundo acha que aquilo foi uma estratégia para ele ganhar seguidor. E não foi, cara. Nós ficamos uma semana fazendo jejum com líquido. Eu que nem pode. Ó, todo mundo tá me vendo aqui, tá vendo o shape aqui. Eu não podia fazer jejum. Eu emagreço muito rápido, né? Meu metabolismo muito acelerado. Eu fiz jejum com a galera de líquido para confirmação. Então Deus confirmou que era para fazer aquilo. Porque era se meter numa roubada, e a gente se meteu numa roubada mesmo, cara. As empresas pararam de faturar, a gente começou a ser perseguido. Eu tive Polícia Federal entrando dentro da minha casa, a mando de ministro. Dentro da sua casa? Então foi só treta, irmão. Então não foi um negócio para ganhar seguidores. Primeira coisa que todo mundo precisa saber é isso. Não foi uma estratégia para ganhar seguidor. Foi uma direção que foi dada por Deus. E talvez, se isso não tivesse acontecido lá, hoje não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, que é essa candidatura dele. Agora, respondendo sua pergunta, a estratégia. A gente era do meio digital e a política é outro mundo, cara. Que eu imaginava, o André, que aquilo só existia em filme. Deixa eu te falar uma coisa. Política no Brasil é muito pior do que qualquer série americana. Só quem viveu os bastidores nas madrugadas sabe exatamente o que acontece nesse país aqui. E me dói muito dizer isso. É quase um sentimento de que não tem jeito, cara. Nós estamos quase perdidos de tanta sujeira e de tanto controle que a gente não tem como mexer nesse sistema, pelo menos nos próximos anos. É uma dualidade muito grande. O cara, para se envolver com política, ele tem que ter chamado mesmo. E Deus chama algumas pessoas, porque se não fossem essas pessoas que Deus chama, irmão, estava muito pior. O Pablo é um cara que foi chamado por Deus para ser político nesse tempo. É um cara que tá peitando todo mundo, é um cara que não arrega para ninguém, mas se não fosse caras igual ele, tava muito pior. Então esse mundo, sim, é sujo, e o cara que se diz cristão e que não tem chamado para política, ele está cometendo um grande erro. Agora, tem muita gente que é cristão e essas pessoas que têm chamado precisam entrar, porque senão o negócio degringola de vez. Agora, hoje, né, nós vemos que muitas pessoas, elas estão dizendo assim, pô, o Pablo, ele é o cara que está dividindo a direita. E algumas pessoas falam isso, por quê? Porque hoje tem muita gente que é apoiador do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, as pessoas que realmente estão com Bolsonaro, mas elas deixam claro nas redes sociais, em seus comentários, nas ruas, que apoiam o presidente, mas não votam no candidato que ele está apoiando, que é o Ricardo Nunes. As pessoas de fato estão dizendo, olha, eu apoio o Bolsonaro, mas aqui em São Paulo eu voto no Pablo Marçal. Esse entendimento, isso faz com que algumas pessoas comecem a dizer, principalmente algumas pessoas da direita, o Pablo Marçal, ele está dividindo a direita, ele é um cara que pode ser uma ameaça para o próprio Bolsonaro. Por isso que é até legal falar com você, porque como você entende de cada estratégia que é feita lá, você pode dizer para nós. O Pablo Marçal, de fato, ele vai dividir a direita, ele veio para dividir a direita. O Pablo Marçal, ele é o cara que vai retirar mesmo a atenção do Bolsonaro ou não? O Pablo Marçal não está dividindo direita não, cara. Ele está unificando uma verdadeira direita. Porque tem gente que é fanático e idolatram o Jair Messias Bolsonaro, e tem gente que segue aquilo que são princípios da direita conservadora. Quem é realmente conservador, que acredita nos princípios que o próprio Bolsonaro trouxe, que fez a gente votar nele, quem acredita nisso não vota nesse cara que tá aí na prefeitura de São Paulo agora, mano. Não tem ninguém dividindo. É porque nós não podemos aceitar pegar um cara que é um estepe, que tá envolvido num monte de coisa, com crime organizado, suspeito de máfia da merenda. Como é que só porque o Jair Messias Bolsonaro tá apoiando o cara, a gente tem que apoiar também?
A gente não apoia a pessoa, a gente apoia princípio, valor, crença nossa. Então ele não está dividindo, ele está unificando. E deixa eu te falar uma coisa, se Bolsonaro continuar não respeitando os princípios que colocou ele lá, se o atual governador agora continuar não respeitando os princípios que colocaram eles lá, esses caras vão se lascar, porque não foi uma figura, foram princípios que a população se identificou. Então não tem ninguém dividindo direita, não. Ele está unificando uma verdadeira direita. Isso que você falou agora dá até um pretexto para a gente trazer aquele comentário que se ouviu muito, né, principalmente nas eleições passadas para a presidência do Brasil, na questão de, pô, a galera que apoia o Bolsonaro, eles são gados, né? Então, assim, a galera ama de fato e assim, eles apoiam para onde o que o Bolsonaro falar está falado. E nós vemos hoje algo que é como você falou, algo diferente. Né? A gente já vê o perfil de um eleitor inteligente. Tipo, eu realmente apoio você, eu realmente acredito no mesmo viés que você acredita, mas assim, se desviar daquilo que eu entendo como princípio e como fundamental, né, que geralmente todas as pessoas de direita, elas têm esse pensamento, se desviar disso, aí já muda completamente. Exatamente. Faz total sentido. Então a gente pode dizer assim, Silas, que hoje o eleitor ele está mais inteligente? Cara, eu vou te dizer uma coisa que é polêmica. Não é que ele está mais inteligente. É que quem chama o eleitor de direita de gado é o cara que não tem cognitivo suficiente. Não é à toa que tem um escritor norte-americano que fala que quem é esquerdista tem uma certa doença mental. Então ele chama a gente de gado, mas dá para ver claramente hoje que a gente não apoia cegamente alguém. A gente simplesmente crê em alguns valores e alguns princípios que a gente não abre mão. Então não é que está mais inteligente. A gente sempre acreditou nessas mesmas coisas e agora continua acreditando. E quem se desviar disso, cara, vai sair do caminho. E quem estiver naquele mesmo caminho que fez a gente se levantar em 2018, essas pessoas vão triunfar e vão reinar. Outro ponto também que a gente percebe, eu nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei que eu veria isso no Brasil. Que é, por exemplo, o Silas Malafaia, que é um cara que ele sempre foi respeitado e todo eleitor do Bolsonaro sempre teve esse apreço pelo Silas, por ele ser um cara que briga por direitos que são pertinentes a todos os cristãos. Ele realmente veste a camisa, briga pela causa. E eu nunca imaginei que eu veria, por exemplo, pessoas, eleitores de Bolsonaro, né, do Jair Messias Bolsonaro, condenando ações do Silas Malafaia. Hoje é real, tem muitas pessoas que estão dizendo, olha, não estou mais com Silas Malafaia. Eu não estou mais porque essa treta dele com o Pablo tá levando muito pro pessoal e tá deixando nítido que isso é pessoal. Faz sentido? Você concorda com essa visão? O Silas Malafaia, ele precisa entender o seguinte, se ele não passar esse bastão que ele carrega, ele vai morrer, vai enterrar isso e não vai deixar legado. Ele tá com o osso na mão roendo, ele não tá preparando ninguém e Deus não funciona dessa forma. Se ele não passar esse bastão, Deus vai tirar esse bastão da mão dele e vai passar isso à força, de um jeito ou de outro. Ele quer, porque o Silas Malafaia, ele quer ficar com esse negócio, com esse poder de achar que ele é o bambambam do Brasil, da religião no Brasil, e não quer passar isso para frente. Tá na hora dele sentar lá na cadeira de sabedoria dele, de toda a experiência dele, e ajudar e aconselhar outras pessoas. E não ficar caçando treta, caçando encrenca, igual desde 2022, cara. Ele tá caçando encrenca com a gente. E como começou essa... Cara, lá começou antes de presidência, pra você ter ideia. Certo. Na época, não sei se a galera lembra, mas a gente batizou uma, assim, de monte, uma galera... através do movimento que a gente fez de QGRs, e ninguém sabe como é que isso começou. E o Silas Malafaia, quando já estava o Brasil inteiro falando do tanto de batismo que a gente fez milhares de batismos. O Silas Malafaia simplesmente começou a gravar um vídeo falando que coach não tem autoridade para batizar ninguém, e que estava errado, e atacando, e daquele jeito dele, meio doido de falar, começou a gravar vídeo contra a gente, achando ele que, na verdade, quem começou isso foi o Pablo. Olha o tamanho da falta de sabedoria desse cara. Se ele tivesse sabedoria, se ele tivesse instrução do Espírito Santo, ele teria feito pelo menos uma pergunta. Quem que está por trás disso?
Porque ele veio e abriu aquela boca gigante dele para falar contra os batismos, se ele não sabia que não era o Pablo que estava por trás disso. O Pablo realmente ele não foi consagrado nem a presbitério, nem a ser pastor, ainda que eu digo que não precisa ser pastor e nem ter nenhuma consagração para você batizar ninguém. Essa é a minha crença e ninguém vai me tirar ela. Mas se precisasse e o Silas Malafaia tivesse a sabedoria de fazer uma pergunta, ele perguntaria, quem está por trás disso? Quem estava por trás disso, irmão, era eu. Por uma história que eu nunca contei na internet. Por causa de uma obediência meio louca minha. A gente batizou milhares e milhares de pessoas. Então, quem estava por trás desses batismos não era o Pablo. Quem estava por trás desses batismos era eu, que era um doidinho que obedeceu a Deus e fez uma loucura e que aconteceu o que aconteceu. Então, Silas Malafaia, pela falta de sabedoria dele, está metendo os pés pelas mãos e começou lá atrás com essa encrenca de batismo, depois entrou presidência, que ele tem uns valores pervertidos, então começou lá atrás. Batismo, presidência e agora de novo. Então é pessoal contra o Pablo, sim. Ele, na verdade, vou te falar a verdade, ele vê no Pablo muita coisa que ele tinha. Ele se sente ameaçado. Na verdade, no coraçãozinho partido do Silas Malafaia, é alguém que está lá com medo. Olha aí um cara que pode vir a representar o que eu representei um dia. Agora, sabe por que ele faz isso? Porque ele não entendeu que se ele subisse para um nível de sabedoria, de conselheiro, de alguém que teve uma história maravilhosa no Brasil e passasse esse bastão para alguém, essa unção para alguém, ele poderia deixar um legado. O que ele está fazendo é carregando isso para a cova dele. O negócio dele é pessoal contra o Pablo. As pessoas, de fato, elas entenderam que a direita não tem um dono. Essa seria a melhor definição? Cara, nem a nossa vida é nossa. A nossa vida pertence ao Senhor. A direita, a esquerda. Daqui a pouco o Lula morre também. Vai ter que deixar legado para alguém. Bolsonaro não é dono da direita. Lula não é dono da esquerda. São os valores que cada pessoa carrega. Então não é o Silas Malafaia, não é o Bolsonaro, não é Pablo. Esses valores vão se perpetuar. E quem estiver fora de um valor ou de outro, se o Silas está desviando agora, ele vai se lascar e as pessoas vão continuar atacando ele, até que ele acorda, só que vai ser tarde. Como que um cara que tem uma história maravilhosa, que tem um legado igual o Silas Malafaia, se posiciona defendendo um cara que está envolvido com crime organizado, com máfia de ônibus, com máfia de transporte, que tem suspeita de máfia de merenda, desvio de dinheiro de comida de criança na escola. Como é que o cara não quer ser atacado? Não tem jeito, cara. Ele tá se lascando, vai se lascar mais se não acordar. O nome disso é vaidade. Talvez ele vai acordar depois do estágio que Salomão acordou. O atual prefeito Ricardo Nunes, né, nós estamos gravando essa entrevista aqui na data anterior, né, ao dia do veredito aí do próximo prefeito, mas assim, o atual prefeito Ricardo Nunes, ele é uma figura que está tendo um certo apoio, né? Bolsonaro já declarou apoio nele, né? Nós temos Silas Malafaia. E nós vimos algo que eu queria que você comentasse, que meio que impactou muitos cristãos, né? Que foi quando o prefeito Ricardo Nunes, ele esteve lá na Debrais, na Assembleia de Deus do Braz, né? Na sede, e aí o então bispo Samuel Ferreira utilizou essas palavras. Essa igreja é sua. Né? Como quem quis dizer, essa igreja está à sua disposição, mas utilizando essas palavras. Essa igreja é sua. Na sua visão, como você enxerga essa mistura excessiva da política e a religião? Não que as duas têm que ser controversas, é importante o cristão entender, pensar e falar de política. Mas qual é o peso, qual é a imagem que traz um líder religioso de, assim, tamanha expressão, ele chamar um prefeito e dizer assim, olha, essa igreja é sua. Como você enxerga isso? Eu tenho nojo dessa religiosidade, cara, de gente que faz do religare, religião é religar, você se religar a Deus, que
faz disso um sistema. Existe um sistema religioso que é talvez tão ou mais poderoso que o sistema político. Os dois são movimentos. Eu condeno isso com todas as minhas forças, cara. Eu tenho nojo de religioso e de religiosidade, porque essas pessoas afastam outras pessoas de terem relacionamento com Deus. O cara que chega, um líder que tem todo esse poder na mão, que chega na frente da igreja e fala, essa igreja é sua, a igreja não é nem dele, quanto mais do prefeito, a igreja é do Senhor. Cara, esses caras, eles vão chegar numa hora na frente de Cristo e Cristo vai olhar para eles assim e vai falar, não te conheço, eu não, afasta de mim, eu não te conheço. Olha o que os caras estão fazendo. O cara tem um poder desse, tem uma autoridade dessa, alcançou, Deus deu, e deixa eu te falar, este poder, todo esse alcance, foi sim concedido pelo Senhor, mas os caras se desvirtuam. Então, olha o risco que um cara desse corre de chegar na frente de Jesus e Jesus falar assim, ó, não te conheço. Então, afastai-vos de mim. Irmão, cuidado com o poder que é te colocado, cuidado com os talentos que são concedidos para você. Se você tem 10 talentos, você tem uma responsabilidade muito maior do que o cara que tem um talento. Você não pode falar, a igreja é sua. A igreja nem dele é, quanto mais o prefeito. Agora, outro ponto também. O Pablo Marçal, ele sendo o cara que publicamente, né, já falou da sua crença, já falou da sua religião, da sua fé, sempre se mostrou esse cara pró-igreja, pró ao trabalho social que a igreja faz. Porque muitos pastores, eles têm essa questão assim de, poxa, não, eu vou apoiar o Nunes. Por que eles pegam a imagem do Pablo e associam a imagem a alguém que vai ser prejudicial à igreja? Porque nós vemos vídeos de alguns pastores dizendo assim, olha, vocês tomem cuidado com o Pablo Marçal. O ideal é seguir aquilo que nós estamos seguindo, que é votar no Ricardo Nunes. De fato, isso é mais interesse político do que preocupação em si com a própria igreja? Mas é óbvio, irmão. É óbvio. Os caras, isso são duas coisas, poder e vaidade. Os caras não querem perder o poder, porque esse sistema religioso está diretamente ligado. Eu não estou falando só de assembleia, não. Os 3 pilares do Brasil de igrejas, todos eles têm movimentos políticos fortíssimos. Deixa eu te falar, nos bastidores, sabe como é que é a conversa? Senador da igreja da Assembleia de Deus. Esse aqui é o senador da Universal. Esse aqui é o senador da Igreja Mundial lá do Poder de Deus. Sim. Do Poder de Deus. É essa conversa, é tudo ligado. Irmão, é um poder religioso, político, que se misturou e virou uma lama só, porque a lama está dos dois lados, tanto na política quanto na religiosidade e nesse, eu não sei nem denominar, essa sujeira que virou certas denominações, cara. Agora, por que eles fazem isso? Vaidade. Segundo, não querem perder o poder. Porque alguém que tem o segredo do movimento, porque igreja é movimento. O segredo do sucesso do Pablo também é movimento. O que Adolf Hitler fez é movimento. O que Mahatma Gandhi fez é movimento. Todos esses caras têm uma coisa em comum: movimento. Quando eles veem um cara que domina um movimento, que consegue ser linha de frente e chamar pessoas, irmão, o cara sente que ele está sendo ameaçado. Aí a vaidade vai lá em cima. O Salomão já dizia, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Aí se torna aquela questão que mexe no ego, e aí esse ego acaba, né, gerando justamente uma tentativa de divisão, né, de dividir. Facção, divisão, exatamente. Tenta me responder. O que faria, qual que é o sentido de um líder religioso apoiar um político que tem várias suspeitas com envolvimento com crime organizado, está sendo investigado por máfia de merenda, roubar dinheiro de comida de criança? Cara, isso foi muito comentado, principalmente pelo Pablo Marçal. Quais são os detalhes dessa investigação? Deixa eu te falar mais uma coisa.
Eu recebi dentro da minha sala, na estufa, empreiteiros desesperados porque não estão recebendo dinheiro do governo de São Paulo. Sabe por quê? Porque rapou o Ministério da Fazenda aqui de São Paulo, que cuida do dinheiro, rapou as secretarias e não estão pagando direito. E aí sabe por que os caras foram lá? Pelo amor de Deus, leva isso pro Pablo, porque ele tem coragem de abrir a boca, porque se a gente abrir a boca, a gente perde pro resto da vida todos os nossos contratos. Não, tem muito mais detalhe, irmão. O negócio é muito mais sujo do que a maioria das pessoas. O que cai na mídia é o que é o iceberg, a pontinha do iceberg, tem muito mais coisas. Essas obras, o negócio no Brasil funciona de um jeito meio estranho. Essa pontinha do iceberg da merenda aí é só um pouquinho. Tem faxineira da cultura que não está recebendo dinheiro, sabia? Faxineira do Ministério da Cultura não está recebendo dinheiro, não está repassando. As pequenas empreiteiras não estão recebendo. Então, irmão, o negócio é muito mais feio do que a maioria das pessoas acham. Tem muita coisa aí, tem muita coisa em jogo, né? Tem muita coisa oculta. Por que você acha que os caras estão atacando igual estão atacando? E não só os adversários, mas até a própria mídia, né? É, lógico, é só você ver o repasse do próprio governo de São Paulo para as mídias. Ué, imagina, se o Youngcast recebesse aqui 4 milhões por ano do governo de São Paulo, olha que maravilha que seria. Obviamente seus valores não te permitem fazer isso, mas a grande maioria da mídia aí, irmão, eles não estão nem aí. É milhões e milhões e milhões. E aí ninguém quer perder a boquinha, né? E é por isso que faz com que eles cada vez mais e mais ataquem diretamente. Lógico. Inclusive a polêmica que deu do último debate, né? Que foi no Flow, o debate do Flow. Muitas pessoas comentaram ali que o jornalista, né? O que estava ali apresentando, o Tramontina, ele foi completamente parcial ali nas colocações dele. De fato, demonstrou que estavam todos contra o Pablo Marçal. Cara, os caras estão recebendo, o Flow recebeu, se não me engano, 400 e poucos mil reais para fazer aquele negócio lá da própria prefeitura. Irmão, não tem jeito não, todo mundo vê. O grande erro de quem disputa uma política, de quem quer disputar um cargo ou conquistar a confiança de alguém do outro lado é achar que o cara do outro lado é otário. Irmão, os caras não sabem nem fazer uma manipulação de um sorteio. Você viu o que aconteceu lá. E na sua visão, você acha que essa percepção, que aí todo mundo vê que realmente tá todo mundo contra o Pablo Marçal, você acredita que o brasileiro ele não gosta de injustiça e quando isso acontece aí é que aumenta o apoio ao cara? Exatamente. O brasileiro é o povo mais injustiçado do mundo, por isso que ele odeia a injustiça. E aí até quem não queria votar no Pablo agora vai querer votar. Irmão, tá cheio de comentário fazendo isso, falando isso. Até quem não queria agora tá falando assim, nossa, agora não tem jeito não. Criei ranço desse povo. Brasileiro é justo. A grande maioria, o pouquinho percentual de bandido que existe aí hoje não é a maioria não, cara. 99% dos brasileiros são trabalhadores, é gente do bem, gente que levanta cedo, gente que precisa sair à luta. Tem 1% aí que é vagabundo, igual a música lá, né? Então, esses caras se sentem injustiçados também. E aí olha lá e fala assim, não, eu não aceito isso aí não. E aí os caras estão fazendo o quê? Dando um tiro no próprio pé. Os caras de fato tá se lascando. E o bom que os marqueteiros que recebem milhões e milhões, que estão recebendo soco na cara, inclusive aí, os caras parece que desaprendem sobre marketing. É que eles não estavam preparados para o nosso nível de loucura quando fala em marketing, né? Os caras estão... É neném. É tudo neném. Ô Silas, agora um outro ponto aqui também que é interessante foi a questão da agressão que o Pablo Marçal sofreu da Atena, né? Também candidato a prefeito de São Paulo. E isso reverberou a nível mundial, né? Os jornais fora do Brasil comentando isso, essa cena lamentável, né? Você vê, já é um costume os debates políticos aqui no Brasil, eles
terem ali os nervos à flor da pele, isso é normal, mas agressão, primeira vez vista em uma TV ao vivo. Como você enxerga isso? Porque o Pablo foi muito questionado pela mídia, que falou, pô, você tá comparando essa cadeirada com a facada do Bolsonaro, com a tentativa de assassinato que o pré-candidato Trump teve lá nos Estados Unidos. O Pablo Marçal foi muito questionado. Mas isso é algo que não dá para negar? De fato, aquela agressão ali, ela significou muito para a candidatura do Pablo Marçal? É que é impressionante, que é sempre para alguém que é agredido é da direita, de direita, né? sim. É impressionante. Se for, imagina o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, ô André, se o Pablo tivesse dado um tapa no braço de alguém, ele já estaria caçado nesse exato momento. É sempre a direita que justifica tudo. É os mesmos, a esquerda justifica tudo que acontece de ruim com a direita. Agora, o povo da esquerda é os que mais se doem com tudo, é os que se sentem mais agredidos, mais injustiçados, mais isso, mais aquilo, mais coitadinhos. Mas aí, quando alguém comete um ato daquele contra alguém de direita, aí a cabeça muda. Por isso que o Lyle Hoster lá fala que o cara de esquerda é meio doente mental. Agora, o que significou isso? Para mim, a única coisa que mostrou é a falta de preparo emocional da maioria das pessoas que estão aí, desses políticos. Cara, vou te falar, não tem nenhum cara ali que bate no nível emocional da gente, bicho. Os caras, eles realmente eles estão com um poder gigantesco na mão, eles não conseguem nem se controlar. Eles estão governando a maior cidade do hemisfério sul. Querem governar a maior cidade do hemisfério sul. Os caras não conseguem nem se governar. Não tem controle emocional pra nada. Aí quer culpar o Pablo. Irmão, o Pablo tá falando muito do negócio assim, da agressão. Você que é mulher, que é agredida, você que veste uma saia curta, vocês sempre falaram que se vocês são assediadas, a culpa não é de vocês, é do agressor. Aí quando usa isso, os caras, não é bem assim. Não faz sentido, né? Não tem nada que essa galera de esquerda fala ou faz sentido. Agora, uma pergunta também que é fundamental. Você acredita que o panorama para 2026 ele está se formando ou ele estaria se formando com a, então, candidatura, com o Pablo Marçal ele sendo efetivado como prefeito de São Paulo? E o bom trabalho desde então? Cara, é o seguinte. Pablo sendo eleito, naturalmente em 2026, ele vai ser o primeiro cara a ser cotado como governador de São Paulo. Não existe na história alguém que foi da prefeitura para a presidência. Talvez seja a primeira vez, mas está acontecendo muitas coisas da primeira vez agora. Ninguém esperava. Irmão, nos bastidores você não tem ideia do que está acontecendo, não. Todo dia um jatinho vem de Brasília para São Paulo, de São Paulo. O sistema tá louco, irmão. Gente grande, tá doido, porque tá tudo assim. O que a gente faz? Estão batendo a cabeça, assim, ó. E aí, o que a gente faz? A gente não esperava isso. Porque chegou num patamar que se fizer merda agora com ele, fica tudo muito escancarado. Aí não tem jeito mais. Eles perderam o controle. Então, sim, é uma grande possibilidade. Só que ele deu a palavra dele que ele vai ficar todos os 4 anos na prefeitura. Só que tem um grande problema. Eu sempre me perguntei, o Pablo é um cara que não consegue fazer nada por mais de 6 meses. Ele fica doido. Eu fico pensando, como é que ele vai ficar 4 anos, cara? O que ele vai arrumar para ficar 4 anos? Ele vai ter que arrumar uma coisa de 6 em 6 meses para ter novidade de vida e ficar metendo louco na prefeitura. Por isso que eu acho que vai dar tão certo. Tá bem encaminhado, né? E aí numa figura, por exemplo, aí vamos tentar aqui montar um panorama, de repente, para 2026, né? De repente o Pablo Marçal, ele, até por necessidade estratégica, né? Ele mude essa promessa que ele fez, essa visão de, de ficar 4 anos na prefeitura, ele vem aí, de repente, para governador. Isso seria, de repente, nesse panorama aqui, isso seria uma justificativa pela perseguição também que ele está tendo,
por incrível que pareça, e não era esperado, do Tarcísio? Cara, eu vou te falar, na minha opinião, Bolsonaro e Tarcísio são vítimas do sistema. Eles têm valores, cara. Eu sou um cara que eu tenho muita sensibilidade com tudo, é por isso que as minhas coisas como mentor dão muito certo. Eu leio as pessoas de costa e no escuro. Os caras têm coração bom, têm princípio, mas eles viraram vítimas do sistema. Viraram vítimas que se voltar contra o sistema agora, o sistema vai engolir eles. Então, o Tarcísio não está com medo de perder o cargo de governador. É porque ele virou vítima do sistema. E ser vítima do sistema não é ter medo conscientemente e falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho medo. Não. Virou a cabeça dos caras mesmo. Eles realmente estão acreditando que estão fazendo algo certo. Isso é o grande problema. Então, assim, naquela, não pode fazer muito. Estão de mãos atadas. Na verdade, estão de mãos atadas e estão acreditando que estão fazendo a coisa certa. E tem um grande problema. Do outro lado aqui tem uma população que confiou neles algumas coisas. Sim. Que essa galera vai se revoltar. E se eles não acordarem, eu sinto muito. Aquele lugar dos dois lá vai ficar vago. Eu amo o Jair Messias Bolsonaro. Eu sou fã do Tarcísio, mas eles estão fazendo uma cagada gigantesca. A estratégia deles não está sendo... Cara, assim, os próximos capítulos vão dizer exatamente o que vai acontecer. Aguardem ansiosamente pelas cenas dos próximos capítulos. Agora, Silas, antes da gente encerrar, eu queria voltar um pouco e falar, né, justamente desse momento que você esteve com o Pablo Marçal. Como era a relação, assim, de vocês? E qual foi o motivo da sua saída lá? Você teve algum atrito ou algo do tipo? Eu lidava com o pior das coisas no ecossistema, que era o dinheiro. Era muito dinheiro, bicho. Aliás, eu entrei lá porque a gente descobriu, eu fui chamado porque eu descobri gente roubando. Então, ele tinha muita confiança, talvez porque eu era um dos únicos ou o único que não puxava saco dele. Então, era muito atrito. E tem até um negócio engraçado que recentemente agora, alguns meses atrás, ele me ligou e falou pra mim, Silas, você devia estar aqui ainda. Não faz sentido você ter saído. E agora você só saiu porque você era muito arrogante. Aí na hora eu pensei assim, mas peraí, o dono da arrogância falando que eu era arrogante com ele, você me afrontava. E aí na hora eu falei assim, cara, eu nunca te afrontei, eu sempre te confrontei. Aliás, eu acho que era por isso que ele confiava tanto. Ninguém nunca teve o poder de apertar o dedo e aprovar um pagamento que não fosse ele. A única pessoa que teve isso foi eu lá. Por causa disso. No fundo, mano, você acha que um cara igual o Pablo Marçal não sabe ler as pessoas que estão ao redor dele? Ele sabe muito bem quem que ele pode confiar e quem não pode confiar. E 99,98% das pessoas que rodeou ele até hoje é um bando de puxa-saco e gente que não tinha coragem para confrontar. Imagina Davi se não tivesse o profeta Natan. Gente que tem muito poder na mão, gente que os grandes líderes precisam ter pessoas que batem no ombro dele e falam assim, cara, você é só um homem, você é falho também. Só que tem um problema, essas pessoas a maioria das vezes se lascam, e eu me lasquei com isso, porque imagina, confrontar o Pablo não é fácil não, irmão. Então assim, a gente tinha muito atrito a ponto das pessoas nos finais assim que a gente tinha os nossos atritos, chega em mim, Silas, tá bem? O que aconteceu? Tá tudo... O Nésio chegava em mim e falava assim, cara, você é retardado, não faz isso não. Não pode falar de jeito com o Pablo, concorda. Como é que eu vou concordar se meu coração não tá dizendo isso, irmão? Agora, nós tivemos briga sim, mas o motivo da minha saída não foi por causa de briga. A gente teve uma briga homérica, mas não foi por causa disso. A nossa última discussão feia foi por causa da morte do Bruno. Aquele menino que corria. Que foi o corredor que ele veio durante uma corrida que estava com a equipe do Pablo, certo? Ele veio a falecer. Ele tava correndo com a galera lá, mano. Os caras organizaram uma corrida, o Pablo não tava. Só que, eu não sei nem se é bom falar isso, cara, mas assim...
alguns meses antes da loucura acontecer, Deus deu 3 visões, 3 coisas para entregar para o Pablo. E como ninguém tinha coragem, eu fui lá e entreguei para ele. Nessa minha entrega de algumas visões, de algumas profecias, algumas coisas, algumas palavras de Deus, ele não recebeu muito bem. E a gente brigou de novo, tretou muito feio. Antes de acontecer toda essa loucura, antes de Polícia Federal invadir a nossa casa, antes do Bruno morrer, antes de todas essas merdas. 5, 6 meses antes. E aí, quando aconteceu tudo isso, no dia do Bruno, eu fiquei puto da vida. Porque alguns meses antes eu cheguei no Pablo e falei assim, cara, a gente não pode falar para todo mundo fazer tudo. Não dá para todo mundo correr, porque nem tudo é para todo mundo. Um mês depois, isso foi em maio, em julho, o Bruno morre. E aí veio uma fúria no meu coração, assim. Na hora veio essa palavra, tá vendo? Era só isso aí que faltava acontecer. Mas não foi culpa do Pablo, cara. Foi porque as pessoas não têm limites. As pessoas não se põem limites. E as pessoas querem o tempo inteiro agradar pessoas que estão num nível maior. Então, minha última discussão grande com ele foi por causa da morte do Bruno. Mas no dia a gente resolveu mesmo. E você sabe por que foi a discussão? Por quê? A minha última discussão ferrada com o Pablo foi porque ele acreditou que eu tinha vazado a informação da morte do Bruno pro Anderson Silva, que é aquele pastor lá, que é maluco lá. O cara tá descontrolado também. Ele acreditou. No dia que ele fez a reunião com todo mundo lá, que ele escreveu o nome do Bruno no tênis, ele falou pra todo mundo, no nosso meio tem um traidor. E eu não tiro a razão dele não, cara, porque a pressão que ele tava sofrendo ali eu talvez faria pior. Mas ele acreditou que tinha sido eu. Porque não foi você? Não. Eu confrontei mais uma vez. A ordem é, ninguém vai no hospital. E eu fui. Falei, eu quero saber o homem que vai me impedir de ir lá no hospital ver o que tá acontecendo. Eu fui. Confrontei. E aí, por essa minha atitude, ele achou que eu tinha vazado essa informação. E no final da mesma tarde, descobriu que era uma outra menina, por causa do namorado dela que tava correndo. E aí, enfim, mas tudo certo, sabe? Isso foi o empurrão de Deus para me sair, porque talvez se não fosse isso, eu tava lá até hoje, eu não tava cumprindo o propósito de Deus na minha vida, que é a estufa. E você era próximo do Bruno? Do Bruno, na tarde que o Bruno morreu, a gente esteve com ele. Esteve com ele. Ele fazia parte diretamente da equipe? Ele era o quê lá? O Bruno, se estivesse vivo hoje, estava andando com a gente aqui na estufa. Porque ele fazia parte de uma empresa que chama X-Grow, só que ele já estava querendo sair, ele começou a andar com a gente. Naquela tarde que ele morreu, a gente teve uma reunião para alinhar algumas coisas que a gente ia fazer juntos, cara. E na noite ele morreu, então ele estava começando a andar com a gente. Então, era uma proximidade em início. A minha revolta não era nem por causa da proximidade em si, foi por causa do aviso que foi dado. Mas, enfim, Deus trabalha de algumas formas e hoje eu creio que tudo tem um propósito, sabe? Para tudo tem um propósito. Esse é um propósito. A gente não entende os níveis de Deus, não. Legal. Uma coisa que você falou aí que eu achei interessante, justamente nessa questão, né, do jovem que morreu, que, pra quem não sabe, foi um rapaz que ele estava correndo, como eu falei aqui no início, e aí durante a corrida ele teve um infarto, né? E aí foi levado para o hospital e chegando no hospital ele faleceu. Sim. É algo que você disse aí, então, que é importante a gente esclarecer, né? Porque a gente procura distribuir uma informação que ela seja limpa, ela seja honesta e ela seja verdadeira e ela não seja manipulável. Sim. Então você, como alguém que saiu de lá do Pablo Marçal, alguém que foi tido durante certo tempo pelo Pablo Marçal, como o cara que extraiu a informação, que levou a informação, você já deixou claro aqui que o Pablo Marçal não estava, isso não tem nada a ver diretamente com o Pablo, porque toda a mídia jogou nele, né? É a sujeira, a mídia... Primeiro é o seguinte, a mídia está contra o Pablo desde a eleição. Então, desde a eleição de presidente, a mídia está contra o Pablo. E aí chega um outro cara, um outro hater doido da vida, igual aquele Anderson Silva, solta um monte de merda também. Então eles querem causar. A verdade é que sim, o Pablo não tinha nada a ver com isso não. Ele não estava lá no dia. Os próprios colaboradores lá, eles que organizaram tudo. Agora,
eles querem o quê? Quer headline, quer coisa que vai dar discussão, é isso que eles querem. Então, nesse caso, ele não tinha nada a ver com isso. Eles querem subterfúgios que sirvam como manipulação, né, da grande massa. O tempo inteiro. E, cara, das pessoas que andou com o Pablo, lado a lado, não existe nenhuma pessoa na face da terra que não concorda com todas as coisas igual eu não concordo com ele. Mas não tem como dizer, cara, eu vou honrar pelo resto da minha vida o Pablo. Eu sei do que Deus colocou para ele carregar. Eu sei das coisas que Deus confiou nele, da unção que foi colocada nele, do chamado dele. Então não tem como desfazer isso. Inclusive uma coisa que nunca saiu da minha boca na internet. Nesse mesmo dia que a gente teve uma discussão homérica, com o celular fora da sala, pra você ter ideia. O celular fora da sala para não ser gravado. A gente teve uma discussão homérica, de um falar por outro coisas inimagináveis. No final da nossa discussão de mais de 1 hora, eu fiz uma oração. E nessa oração, cara, eu reconheci todas as coisas. Pedi para Deus abençoar ele, a família dele, reconhecendo o chamado, o propósito. E não há como negar, irmão. Deus sim usa esse cara pra caramba. Porque ele é corajoso, não porque ele é perfeito. Não porque ele é bambambam. É porque ele é igual eu e você, só que ele decide uma coisa. Obedecer. Obedecer cegamente. Por isso que Deus usa ele. Não porque ele é melhor do que cada um de nós. E o problema de todo religioso é não se apegar nessa palavra. Se auto-justificar demais e achar que o que Deus coloca é porque ele tem algo de bom. Não é por causa disso. Aliás, a parábola do fariseu e do publicano tá desenhada. Fala muito. Cara, muito bom, Silas. Eu quero muito te agradecer, cara, por essa entrevista. Essa entrevista aqui, eu tenho certeza que diversos sites, né, nesse momento estão assistindo essa entrevista, estão procurando cortes, né, estão procurando... Essa entrevista aqui, ela está sendo muito assistida. E que bom, né, a gente conseguir fazer uma entrevista esclarecedora, uma entrevista honesta, verdadeira. Eu acredito que a política ela é fundamental, principalmente para os princípios cristãos, né, os princípios que a igreja ela luta, que ela procura. Eu acredito, cara, de verdade, eu sou o cara que mais acredita no trabalho da igreja, o trabalho social que a igreja faz de recuperar o indivíduo, de transformar a vida dele. E é por isso que eu sou completamente a favor de homens sérios na política, de homens que tenham também o princípio cristão, siga os princípios cristãos, né? Então, por isso que é legal a gente fazer essa entrevista e esclarecer muitas coisas acerca do Pablo Marçal. Eu queria que você agora falasse aqui pra gente, né? Na sua visão, o que pode se esperar agora do Pablo Marçal na prefeitura? Você que conviveu com esse cara, as pessoas de fato podem confiar, elas podem esperar grandes coisas do Pablo Marçal? Irmão, pode confiar que nunca na história da prefeitura de São Paulo alguém vai fazer as coisas com tamanha velocidade, com tamanha perfeição, com custo lá embaixo e com a população se beneficiando. Deixa eu te falar, eu não ponho minha mão no fogo para muita gente. Eu discordo da maioria das coisas do Pablo, só que quem andou do lado dele, igual eu andei, e que ele falou que confia tanto, eu ponho minha mão no fogo, cara. Ele não precisa de dinheiro, ele não tá ali para ganhar dinheiro de ninguém, ele não tá ali para roubar. E tem uma coisa, quando ele se mete a fazer algo, irmão, ele vai arregaçar com tudo. Ele vai fazer coisa que ninguém nunca fez. Ele vai querer entrar para a história. Se prepare sistema, se prepare população para viver uma realidade que nunca viveu. Porque o cara, a gente fazia milagre com algumas coisas, irmãos. Ele vai fazer milagre ali também. Então, por isso que o povo tá doido. Pode preparar, pode esperar. Vai vir coisa grande pela frente ali.
É isso. Então faz o M? Faz o M. Faz o M e é isso. Vamos avançar. Eu não transferi meu título pra São Paulo, não dei bobeira. Ah, não. O meu título não trouxe ainda pra cá, não. Tá lá. Tá Vou lá Você pra vai votar, fazer o bom. M e buscar cada vez mais e mais ter né? A gente vota justamente sabendo que o nosso voto ele tem essa importância de ter um governo, ter, né, uma gestão que vai ser boa para os nossos filhos, que vai fazer a cidade avançar, porque afinal de contas é a cidade que a gente vive, é o local onde estão os nossos parentes, é o local onde nossos parentes e familiares trabalham, estudam. Então, a gente precisa de fato cada vez mais e mais ter pessoas sérias na política, ter pessoas que lutem contra o sistema. Silas, obrigado por você ter vindo. Queria te agradecer aí, muito obrigado, cara. E assim, vamos já deixar aqui pré-agendado a segunda entrevista agora pra cobrar, não, pra cobrar pra cobrar os trampos do homem. Pode ter certeza, e eu vou, rapaz, eu sou bom pra cobrar, viu, bicho? Porque se eu falei que o negócio vai acontecer, se não fizer, eu vou bater. Tá certo, esse aí é o Silas Carvalho, nosso convidado de hoje. As redes sociais, pode vir aqui. As redes sociais do Silas, elas vão estar aqui na descrição. Você pode vir na descrição do vídeo, dar uma olhada nas redes sociais dele e seguir o Silas lá no Instagram. Lá também você vai visualizar as redes sociais do Estufa Digital, que é um sistema maravilhoso. Você que é um expert, você que tem o seu projeto, você quer trazer a sua mentoria, quer fazer uma conferência, quer lançar o seu livro, quer receber seus mentorados aqui em Alphaville, no lugar que tem muito conforto, qualidade, aconchego, que é top, o Estufa é incrível. É só você ir lá no Instagram do Estufa Digital, Estufa Digital 1, né? Estufa Digital 1. @Estufa Digital 1. Acompanha no Instagram, chama a galera lá, porque espaço de qualidade em Alphaville é o que o Estufa Digital ele te proporciona. Nessa entrevista de hoje nós aprendemos coisas muito importantes, afinal de contas estamos aí nesta luta, né, pela candidatura a prefeito de São Paulo, e nós aprendemos um pouco sobre a importância de termos uma pessoa que ela se proponha a um desafio e não pare enquanto ela cumprir aquele desafio. Vote consciente, saiba que, apesar do seu voto ser secreto, saiba que o seu voto tem um poder muito grande. Então, vote consciente, olhe, abra os olhos e entenda a qual ponto, talvez, um candidato ele pode estar fugindo dos princípios que são fundamentais para todo e qualquer cristão. Então, antes de mais nada, faça essa análise, faça essa avaliação e vote consciente. Fechou? Eu votarei consciente e é isso. Faz um M. Tamo junto. Até o próximo episódio do Youngcast. Você pode clicar aqui nesse... Tá vendo aqui, ó? Você já tá vendo o próximo episódio. Só clicar aí, acompanhar e assistir. E caso você queira ver os cortes estão bombando lá no Instagram do Youngcast, que é no @Youngcast. Pode correr lá que os cortes estarão lá. Tamo junto.